Fundada em 1953 por Getúlio Vargas, a Petrobras teve, de fato, o monopólio de diversas atividades ligadas ao petróleo por 44 anos de sua vida, incluindo exploração, extração e refino do combustível. A exclusividade, porém, foi quebrada em 1997 com a Lei do Petróleo, que permitiu a entrada de outras empresas nas atividades exercidas por ela. De lá para cá, muitas companhias chegaram para atuar ao lado da Petrobras na extração e produção de petróleo, como Shell, Chevron e Repsol, entre outras. No refino, quase ninguém apareceu. Das 17 refinarias existentes no país, 13 são da Petrobras. Quando decidiu criar a Petrobras, Getúlio Vargas convocou o general Juracy Magalhães. A primeira tarefa de Magalhães foi encontrar um profissional para criar e chefiar a área de exploração e produção da Petrobras. A missão foi cumprida com a contratação do americano Walter Link, geólogo-chefe da Standard Oil, Nova Jersey. Link, que estava prestes a se aposentar na Standard, chegou ao Brasil em 1955 como um dos profissionais mais bem pagos do país. Seu contrato, de $500 mil pelo período de 5 anos, era uma fortuna na época e foi pago pelo Banco do Brasil. O americano tinha duas missões desafiadoras: estruturar a área de exploração e produção da companhia e avaliar as bacias sedimentares. Mas, como fazer isso em um país onde não existia nem curso de geologia? Diante do problema, Link foi pragmático. Contratou a Universidade de Stanford, da Califórnia, para desenvolver um curso de pós-graduação em Geologia de Petróleo para os engenheiros da companhia. Ele teria 1 ano e meio de duração e seria dado em período integral, ministrado totalmente em inglês. A primeira turma começou em 1957. Link também determinou que vários funcionários da estatal fossem estudar em universidades americanas, mas só nas mais conceituadas e mais rígidas. Eles estudavam dia e noite para concluir o mestrado em 1 ano e retomar o trabalho no Brasil. O sentimento de orgulho explícito nos relatos dos funcionários da Petrobras não pode ser explicado apenas do ponto de vista das conquistas individuais e da ascensão na carreira. Além do status de pertencer a uma elite profissional, trabalhar na Petrobras também significou, durante muitas décadas, cumprir missões de alta relevância. O que estava em jogo não eram as metas de uma empresa, mas as do país. Em 1954, o Brasil importava 98% dos derivados que consumia. Os outros 2% eram processados por pequenas refinarias privadas. Estava claro que a urbanização e a industrialização em curso no país aumentariam exponencialmente a demanda por óleo diesel, gasolina, asfalto, lubrificantes e outros tantos produtos derivados. O primeiro grande desafio da Petrobras, portanto, foi criar um parque de refino no Brasil. Era preciso substituir a importação de produtos já refinados por petróleo cru, de modo a reduzir o impacto na balança comercial. Em 1955, foi inaugurada a refinaria Presidente Bernardes em Cubatão, no litoral paulista, a primeira de grande porte do país. 6 anos depois,
a refinaria Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, entrou em operação. Os esforços de refino e de transportes apresentavam resultados rápidos. No entanto, a explosão do preço do petróleo durante a década de 70 submeteu a Petrobras a provas difíceis. Com o preço do barril nas alturas, não bastava ter refinarias. Para o Brasil, os efeitos sobre a economia foram arrasadores. Em 79, o país produzia apenas 20% do petróleo que consumia. As medidas tomadas pelo governo depois de 73 não foram capazes de amortecer o impacto da segunda crise. O choque contribuiu para que a dívida externa brasileira chegasse a 105 bilhões de dólares em 1985. Em 86, a Petrobras lançou o PROCAP, um programa que tinha o objetivo de desenvolver tecnologias necessárias para a produção em campos abaixo de até 1.000 metros de lâmina d'água. O programa começou com o diagnóstico de todos os obstáculos que impediam a produção em campos abaixo disso, resultando em 109 projetos executados ao longo de 6 anos. Em 2001, a Petrobras se tornou a primeira empresa brasileira a ter nota de classificação de risco acima do risco soberano, ou seja, acima do padrão brasileiro. Para isso, foi necessário transformar a área financeira da companhia. Toda a contabilidade passou a ser demonstrada no formato americano, usado pelas maiores empresas do mundo. A prisão de Paulo Roberto Costa, em 20 de março de 2014, caiu como uma bomba na Petrobras. Ao ser preso, Costa já não trabalhava na empresa havia quase 2 anos, mas seu nome ainda era bastante presente no dia a dia da companhia. Dos 35 anos em que trabalhou na estatal, passou 8 no comando da diretoria de abastecimento, de 2004 a 2012. Na escala de importância dentro da empresa, a área de abastecimento só fica atrás da de exportação e produção, o carro-chefe de toda grande petroleira. A diretoria de abastecimento é responsável pela operação de 13 refinarias, que todos os dias transformam mais de 2 milhões de barris de petróleo em gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, asfalto e todo tipo de derivado. O auge da carreira de Costa ocorreu em 2004, 1 ano e 4 meses depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse. Seu escritório, Costa Global, era uma espécie de agência de matrimônio. Prestava consultoria a empresas e empresários com interesse em investir na área de óleo e gás. Fazia sentido. Com a vivência de 35 anos no ramo, Costa tinha uma visão privilegiada do mercado. Não seria difícil aconselhar empresários e também reunir interessados em fazer negócios. Ele estava mais empolgado em se tornar empresário que queria construir mini-refinarias nas áreas em que a Petrobras tinha mais dificuldade de distribuir combustíveis. A construção das plantas, segundo ele, seria bastante rápida, feita em módulos pré-fabricados, num sistema semelhante ao de um brinquedo Lego. Costa acumulou pelo menos 30 milhões de dólares pela sua participação no esquema ilícito instalado dentro da Petrobras. A caixa de propinas criado pela Petrobras era tão robusto que a fama de seu poderio se espalhou pelo mundo político e o esquema passou a ter novas ramificações. A relação do Grupo Odebrecht com a Petrobras vai muito além das obras da construtora.
Um dos principais interesses do grupo é o contrato de fornecimento de nafta, um dos derivados do petróleo que abastece as petroquímicas da Braskem e envolve bilhões de dólares por ano. A Petrobras é sócia minoritária da Odebrecht na Braskem, mas deveria fornecer a matéria-prima em condições de mercado também para a empresa da qual participa. Em 2009, quando o contrato foi renegociado para os 5 anos seguintes, a tonelada de nafta passou a ser vendida pela Petrobras com desconto de até 8%. A nova fórmula de preço negociada pela diretoria de abastecimento teria causado mais de 1,8 bilhões de dólares de prejuízo à petroleira entre 2009 e 2014. A Petrobras, portanto, não deveria dar desconto em um produto que já é pouco valorizado. Em 2007, havia 7 petroleiras que detinham os maiores poderes econômicos e a Companhia Brasileira estava entre elas. Nesse período, popularizou-se a sigla BRIC, iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China, criada pelo economista americano Jim O'Neill, para se referir ao grupo de nações cada vez mais relevantes para a definição do ritmo mundial. A Petrobras brilhava, e brilharia ainda mais após novembro de 2007, quando confirmou que a primeira descoberta de petróleo no pré-sal era um campo supergigante, com volume de 5 a 8 bilhões de barris recuperáveis. Muitos dos envolvidos em esquemas de corrupção aceitaram devolver as quantias dos desvios e, até maio de 2016, 300 milhões de reais haviam retornado ao caixa da petroleira, mas a justiça já havia recuperado um total de 2,9 bilhões de reais em acordos de colaboração premiada. A pior crise da história da estatal ainda foi agravada pelo arrefecimento da economia chinesa e pela queda do preço do barril de petróleo. Mas a maior parte das dificuldades vividas pela companhia foi gerada dentro da empresa, com a anuência ou por ordem do governo, e executada por elementos do topo de sua cadeia de comando. Outra fonte de prejuízo foi patrocinada pelo próprio governo, que obrigou a estatal a vender combustíveis a preços defasados para conter a inflação. Essa política gerou perdas calculadas em 159 bilhões de reais entre 2010 e 2014, período em que o barril permaneceu nas alturas. De 2003 a 2015, a dívida líquida da estatal explodiu de 6 bilhões de dólares para mais de 100 bilhões de dólares, fazendo da Petrobras a mais endividada entre as petroleiras de capital aberto do mundo.